Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para o terceiro e último vídeo dessa segunda-feira muito agitada dentro do Vasco, se tratando principalmente de mudanças no departamento de futebol do clube, como por exemplo a possível demissão do técnico Zé Ricardo, que foi muito comentada no meio da torcida vascaína. Inclusive hoje à tarde a diretoria se reuniu para debater sobre essa possibilidade e parece que já foi definida a situação do treinador. Vai ou fica? A gente vai trazer a informação para você nesse vídeo. Além disso, fala também sobre reforços, contratações. O Vasco já de fato mirou as possibilidades que deve contratar no mercado, as carências dentro do elenco e com a ajuda da 777 Partners, reforços irão chegar nos próximos dias. Mas também, é claro, trazer todos os detalhes, informações, tudo o que aconteceu nessa segunda para você neste vídeo. Então, se está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Então, se você ainda não é inscrito, nos ajude. Estamos querendo chegar aos 63 mil inscritos. A gente, para chegar nessa meta, precisa de mais de você. Então se inscreva, ative o seu sininho de notificação, deixe o seu like, o seu comentário e, é claro, se torne membro do canal do Gigante. Nos ajude, tem pacotes, planos de R$ 4,99, R$ 7,99, R$ 40 e até de R$ 400 para caso você tenha uma marca e queira patrocinar o nosso canal. Então, seja um membro, nos ajude. Já estamos aí com alguns membros, como por exemplo o João Pedro, temos o Marcos. Ajude o canal do Gigante, você será importante aí para o nosso crescimento. Tranquilo, rapaziada? Agora sim, né, falar de Vasco. E antes de entrar nesse assunto que praticamente tomou conta do torcedor nessa segunda-feira, que é relacionado a contratações por parte da 777 Partners, eu quero somente antes trazer informações sobre 3 atletas lesionados. Um saiu do departamento médico, que é no caso o Matheus Barbosa. Já está liberado, ele que nem sequer foi relacionado para essas 2 últimas partidas contra a equipe do Flamengo. Já inclusive retornou aos trabalhos com o grupo nesses últimos treinamentos que ocorreram, né, na semana passada. Iniciou o processo de recondicionamento aeróbico no final de semana passada e muito provavelmente na estreia contra a equipe do Vila Nova pela Série B do Campeonato Brasileiro já deve estar à disposição da comissão técnica. Com relação à partida de ontem, 2 atletas que se lesionaram, Leonardo Matos e Anderson Conceição. O Léo Matos acabou tendo que ser substituído no final do primeiro tempo, né? Ele inclusive acabou preocupando o departamento médico do Vasco, mas após passar por um processo aí de exame nessa tarde de segunda-feira, foi constatado que não há nenhuma lesão no atleta, ou seja, está tranquilo. Quando o Vasco retornar aos seus treinamentos na quarta-feira, o próprio Léo Matos também volta à rotina de treino normal. E para finalizar, Anderson Conceição, ele acabou permanecendo, né, mas sofreu uma lesão nessa última partida contra o Flamengo. Aos 35 minutos do primeiro tempo, após uma queda grave, ele acabou sendo detectado uma fissura na costela. Mesmo assim, com dor, ele ficou na segunda etapa da partida até o final do jogo, porém já iniciou seu processo de recuperação junto ao Departamento de Saúde e Performance. E a gente espera que para o início do Vasco, né, na Série B do Campeonato Brasileiro, lá no dia 9 de abril, o Conceição também venha estar à disposição da comissão técnica. Um guerreiro jogou o segundo tempo da partida contra o Flamengo com a costela fissurada. Isso é jogador que queira vestir a camisa do Vasco, que quer vestir a camisa do Vasco, aliás, um atleta exemplar, um líder dentro de campo, e realmente o nosso sistema defensivo está muito melhor do que as outras temporadas por a gente ter jogadores como o Anderson Conceição, que mesmo com bastante dor ontem, ficou até o final da partida para honrar e defender a camisa do Vasco da Gama. E agora sim, né, trazendo informações sobre o que aconteceu nessa segunda relacionada a reforços, contratações, e foi definido por parte da diretoria, após reunião que aconteceu inclusive na tarde desta segunda-feira, que parte dos 70 milhões de reais aportados pela 777 Partners será destinado para o aumento salarial, aliás, da folha salarial do Vasco da Gama. Isso vai fazer com que acabe abrindo espaço, né, para a vinda de novos atletas, e a diretoria está disposta sim a segurar pelo menos metade desse valor, que no caso seriam 35 milhões de reais, para contratar, deixar esse valor no caixa para utilizá-lo relacionado a trazer contratações para o Vasco no restante dessa temporada. A grande pergunta que fica é: como serão feitas essas contratações?
Serão reforços de luxo, de peso, grandes contratações? E a resposta é não. Os gastos para reforços não vão ser gastos elevados, então não esperem um atleta com salário de 1 milhão, 800 mil reais. Isso não irá acontecer. A ideia é, de fato, respeitar a realidade atual do futebol do Vasco da Gama, que se encontra na Série B do Campeonato Brasileiro, mas dentro desse contexto, trazer jogadores de alto nível, trazer jogadores que se destaquem nessa competição e com um baixo salário possam fazer a diferença no atual elenco Cruz Maltino. Inclusive, para quem não sabe, né, o Vasco tinha várias negociações em andamentos, como por exemplo com o Paulinho Mocelin do São Bernardo, o nome inclusive do João Diogo da Caldense também foi comentado, e de vários outros que a gente já chegou a falar no vídeo da parte da tarde dessa segunda-feira. Esses nomes acabaram sendo travados. As negociações que aconteciam foram suspensas a pedido do Josh Wander, que é o sócio fundador da 777 Partners. O grande motivo desse pedido é que a empresa norte-americana possa analisar junto ao Vasco se essas contratações serão benéficas ou não para o restante dessa temporada. Eles querem analisar com mais cautela esses nomes e, caso realmente venha surtir um efeito positivo, essas contratações elas serão feitas. Se não, por parte da 777 Partners, eles acharem que as contratações não são boas o suficiente, o Vasco pode dar 2, 3 passos atrás e buscar outros reforços no mercado para o restante do ano de 2022. Inclusive, né, após todo esse final de semana, as partidas contra o Flamengo, foi detectado e decidido que o departamento de futebol do Vasco da Gama apontou para a empresa norte-americana que tem algumas prioridades no atual elenco. Essas prioridades são laterais, meio armador e pontas rápidos. Então, no caso, com relação a essas posições, a expectativa é que de 5 a 6 atletas cheguem dentro do Vasco para o restante dessa temporada, nessa janela que irá acontecer até o dia 16 de abril, ou seja, pacotão de reforços chegará dentro do Vasco da Gama. O grande responsável por todo esse processo com relação a 777 Partners e Vasco da Gama será o Juan Arquiniegas, que é o colombiano, diretor executivo do grupo norte-americano. Ele que vai manter um contato mais próximo, né, com a diretoria Cruz Maltina e o departamento de futebol gerenciado pelo Carlos Brasil. E a expectativa é que para essa primeira ajuda venha a ser de material humano e tecnológico. Inclusive o próprio Josh Wander, que é o sócio fundador, o cabeça dessa empresa norte-americana, deixou bem claro nessa vinda ao Vasco o seguinte, abre aspas, faremos o que achamos necessário para que o clube possa subir de divisão. Nós nos comportamos como já o Vasco sendo um clube do qual somos donos e por isso nós o apoiamos. Queremos o melhor para ele, faremos de tudo para ajudar. Então, de fato, a empresa norte-americana está disposta a ajudar o Vasco, tanto como eu já trouxe aqui para vocês no material humano e tecnológico para fazer com que o Vasco retorne à elite do futebol brasileiro já nessa temporada e comece 2023 na Série A, com grandes investimentos, fazendo com que o Vasco já no primeiro ano com a SAF volte a se tornar aí um figurante no cenário do futebol nacional. Mas há uma certa dúvida com relação ao que a 777 Partners pode fazer, porque ela ainda não é o grande investidor, não tem 70% da SAF do Vasco, então foi descoberto nessa tarde de hoje, através das informações que eu tive, é que o alcance das mudanças sobre a responsabilidade da 777 Partners será restrito, ou seja, decisões mais profundas relacionadas aí ao futebol vão seguir sob a responsabilidade do Departamento de Futebol do Vasco, é claro, do presidente Jorge Salgado. E um desses pontos é a permanência do Zé Ricardo. Caso a própria empresa norte-americana queira a saída do Zé Ricardo, ela não irá acontecer apenas por vontade da 777 Partners, porque quem manda ainda no Vasco é o próprio departamento de futebol do clube. A empresa norte-americana pode dar sugestões, pode colocar ali algum dinheiro para contratar, sugerir reforço, sugerir treinador, mas tirar alguém do cargo ainda não tem essa propriedade para fazer. E há uma pergunta correndo aí, né, no meio da torcida vascaína sobre essa possível saída do Zé Ricardo, se havia a possibilidade dele ser demitido nessa tarde de hoje. E a informação que a gente tem através do jornal O Globo é que o Zé Ricardo vai permanecer. Internamente, o Zé Ricardo é avaliado positivamente pela atual diretoria. Ele, inclusive, segundo informações, atingiu as metas estabelecidas nesse começo do ano, que era chegar às semifinais do Campeonato Carioca e pelo menos passar da primeira fase da Copa do Brasil. E além disso, além de chegar às semifinais, a diretoria gostou do comportamento do Vasco nas 3 partidas contra o Flamengo. Há um entendimento da diretoria que a folha salarial é realmente
muito longe, né, muito distante aí. O Flamengo tem uma folha salarial 10 vezes mais do que a do Vasco. Então há um entendimento que mesmo com essa diferença, o Vasco entrou muito bem nas 3 partidas contra o Flamengo, então entende que o Vasco conseguiu ser competitivo nessas 3 derrotas. Mesmo perdendo, o Vasco conseguiu ser competitivo e isso acabou agradando aí a diretoria vascaína e fazendo com que o Zé Ricardo conseguisse permanecer para o restante dessa temporada. Ou seja, ele fica e o que deve chegar são reforços oriundos aí pela 777 Partners devido às sugestões e alguns gestores, diretores devem chegar. Inclusive a informação que a gente tem é que toda a equipe de mapeamento de jogadores e scout da Genoa, clube italiano que tem aí 100% dos direitos econômicos entregues a 777 Partners, deve ser mobilizada para encontrar boas opções no mercado relacionados a reforços, que se encaixa inclusive nas condições financeiras e técnicas atuais do Vasco da Gama. Ou seja, como eu falei, materiais humanos e tecnológicos, de tecnologias serão disponibilizados ao Vasco. Ou seja, mapeamento de reforços, a equipe de scout, tudo será disponibilizado para que o Vasco possa contratar bem nessa janela que irá acabar no dia 16 de abril. E além de material tecnológico, com relação ao material humano, a informação que a gente recebeu é que a própria empresa norte-americana já colocou à disposição do Vasco dois profissionais. O Johannes Spurs, que é o diretor-geral aí da Genoa, e também o Sebastian Arens, ele que também faz parte da equipe da Genoa e é o chefe de scouting. Alguns jogadores também chegaram a ser oferecidos, mas nenhum interessou por hora. Mas esses 2 profissionais já estão à disposição do Vasco. Eu dei uma procurada para saber de fato quem são esses 2. O Johannes Spurs, ele tem um longo trabalho aí no futebol mundial, já tem passagem por Hamburgo, Hoffenheim da Alemanha, Vitesse sendo diretor técnico, realmente é muito bem renomado aí no mercado do futebol internacional. Entre os jogadores aí que o próprio diretor de futebol já formou e foi analisado pelo mesmo, tem como Upamecano, Keita, o próprio Roberto Firmino brasileiro, Joelinton, Timo Werner, que é um dos destaques aí da seleção alemã. Então ele tem um conhecimento muito grande no futebol mundial. E com relação aí ao Sebastian Arens, ele tem passagens aí como scouting, observador de talentos pelo mundo, equipes como Milan, Valência, Leipzig, Red Bull. Então ele já trabalhou em grandes clubes do futebol mundial, atualmente está na Genoa e tem possibilidade de ele chegar aí ao Vasco nesses próximos dias para ajudar na captura de talentos para os gigantes da colina nesse restante de 2022. Ou seja, as coisas já estão começando a se mexer, mesmo a SAF ainda não sendo implementada dentro do clube, a 777 Partners está disposta a ajudar o Vasco a retornar à elite do futebol brasileiro. Então, realmente parece que as coisas vão começar a mudar. A gente espera que isso aconteça o mais rápido possível. Rapaziada, o vídeo ficou um pouquinho mais longo do que o esperado, a gente tentou trazer tudo, resumir, tinha muito mais notícia ainda para trazer para vocês nesse dia, mas a gente vai deixar para trazer amanhã às 11 horas. Então, retorne, porque a gente vai falar de Daverson, trazer mais a fundo as informações sobre contratações, reforços, alvos no mercado, tem muita notícia e é claro, você não pode perder. Então, muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe, seja membro do canal, nos ajude e amanhã às 11 horas nos encontraremos novamente aqui no canal, tranquilo? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Eu quero mandar um abraço especial para os membros do canal, o GGzinho, o Marcos Rodrigues Silva e o João Vitor. Muito obrigado aos 3 primeiros membros e se você ainda não é, seja membro e ajude o canal do Gigante. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e agora sim, saudações vascaínas.